Fala pessoal, tá começando mais um podcast aqui do Instituto Acolher, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agradecer a companhia de vocês desde o nosso primeiro episódio, estamos chegando ao nosso 17º episódio e desde já pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar aí com o seu irmão, sua irmã, seus familiares e amigos, enfim. Mês passado a gente fez um podcast todo alusivo ao Setembro Amarelo, uma campanha muito importante, né, da preservação contra o suicídio, e a gente trouxe para cá vários profissionais, comentamos sobre o tema, debatemos o tema com vocês, e nesse outubro, que é dedicado ao Outubro Rosa, né, sobre o câncer de mama, a gente também queria trazer profissionais para debater o tema junto com a gente, junto com vocês aí. E nesse episódio em especial a gente trouxe uma enfermeira, a Clarice Oliveira. Seja muito bem-vinda, Clarice. Desde já lhe agradecer pela sua participação. A gente teve um trabalhozinho para estar aqui hoje, mas muito obrigado. Siga a sua vida corrida, mas muito obrigado por ceder o espaço aí do seu dia para estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, o Instituto Acolher, Rafael. Me sinto lisonjeada, né, por estar aqui hoje, essa noite, passando um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho do conhecimento sobre Outubro Rosa. E é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje, essa noite, certo? Clarice, eu sempre gosto de iniciar o podcast falando um pouco do nosso convidado. Eu queria que você falasse um pouco de você, como surgiu essa paixão para ser enfermeira, e também trabalhar no SAMU, se eu não estou enganado, né? Enfim, como surgiu essa paixão, como foi a sua vida acadêmica para chegar até aqui hoje, ser uma grande enfermeira que cuida realmente das mulheres aqui do nosso município. Eu tenho 34 anos e quando eu terminei o ensino médio, com 17 anos, eu já queria fazer faculdade. Então, eu comecei a fazer o vestibular bem cedo. O meu primeiro vestibular, na verdade, não foi enfermagem. Mas sempre quando eu ia brincar de boneca, que eu era uma menina, né, eu sempre tinha essa tendência em brincar com coisas que tendenciavam para a área da saúde. Né? Gostava de brincar de médico, de enfermeiro, de dentista, né? Pegava os frascozinhos dos remédios e ia brincar, né? Gostava de dar aula, né? Hoje eu sou professora também de enfermagem, né? De cursos técnicos. E sempre tinha essa tendência, tanto para a parte do ensino, como para a parte da área da saúde. No entanto, quando eu comecei a fazer os vestibulares da vida, né? Quando a gente está na fase da adolescência, a gente não tem tanta maturidade como a gente está na vida adulta. Então, a gente não tem aquela segurança, aquela certeza do que a gente quer. É aquela fase das descobertas. A fase da adolescência é uma fase de descobertas que a gente não sabe muito bem o que eu sou, né? O que eu quero. Então, eu fui tentando. Fiz vestibular, na época, para serviço social na UES. Fui aprovada na primeira e na segunda fase. Não fui para os classificáveis, né? Não fui para essa chamada, porque eu fiquei nos classificáveis. Fui aprovada nas duas fases, mas não fui para a chamada para aguardar, né? Passei também na UERN para Direito. Também gostava muito de leitura, gostava de história, né? Por um pouquinho não foi tá aqui como advogada, né? Quase que ia sendo assistente social e advogada, né? E minha mãe dizia assim, Clarissa, faz em Limoeiro do Norte para professora. E assim, eu, muito convencida, dizia assim, mãe, eu não vou fazer. Eu achava que eu passaria se eu fizesse. Mas algo no meu coração dizia que eu tinha que fazer algo da área da saúde, né? Eu até pensei em ser dentista, mas na época minha mãe não tinha tantas condições de me proporcionar uma faculdade de odontologia. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer enfermagem. E abriu uma vaga, né? Uma oportunidade, na verdade, de fazer o curso de enfermagem pela FVJ. E eu fui aprovada em 6º lugar na turma, né? Eram 2 turmas de 50 alunos. Eu fiz o vestibular e entrei. E assim, comecei a cursar, comecei a gostar do curso, né? A entender o que é ser enfermeiro, o que é você cuidar do ser humano, a questão da empatia, de você cuidar do outro, se colocar no lugar do outro, sentir
o que o outro está sentindo, né? E aquilo ali foi me apaixonando, fazendo com que eu gostasse cada vez mais e que eu me identificasse com aquela profissão. Realmente a enfermagem é isso, a empatia, enfermagem né? é isso, é você gostar daquilo que você está fazendo pelo próximo, né? Então, você ter aquele olhar humanizado, é você se doar, né? Muitas vezes a gente acaba se esquecendo da gente, mas a gente tá ali, né? Um plantão muito exaustivo, né? E às vezes a gente não sabe se é dia, a gente não sabe se é noite, né? A gente esquece a hora do almoço, a hora do café, né? Assim, passa despercebido muitas vezes, mas em prol sempre da outra pessoa que tá ali precisando da sua ajuda. E assim, eu via nos meus professores um espelho, né? De alguém que eu queria ser no futuro. Eu sempre gostava de me inspirar, me espelhar no bom, né? Então, eu não vou me inspirar, me espelhar no ruim. Eu queria ser algo bom ou melhor, né? Certo? Então, eu sempre fui de estudar. Eu estudei a minha vida inteira. Graças a Deus, eu assim, não sou de família rica, né? Meus pais são de família humilde, né? Mas sempre me deram a possibilidade de estudar, né? Com muita dificuldade, né? Minha mãe se formou de professora quando meu irmão tinha 7 anos, né? Já grandinho, né? Fez faculdade. Hoje a minha mãe é psicopedagoga, estudou na escola pública daqui de Jaguaruana. Tem uma história bonita também para falar. E ela me deu o estudo. Eu consegui estudar na escola particular. Eu estudei da alfabetização até o ensino médio, Pontes Barbosa. Fui bolsista de ensino médio. Fui ProUni, né? E fui fiéis também na faculdade. E na época, fazer faculdade de enfermagem também não era tão fácil como hoje. Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, era o único ônibus, né, que ia para Aracati, e a gente chegava meia-noite. E era bem, assim... Exaustivo, né? Às vezes cômico, às vezes engraçado, porque ia naquela turma, né? Todo mundo na diversão. Mas eu acredito que todos que estavam ali naquele barco estavam com o mesmo objetivo, com o mesmo prol, né? Que era vencer na vida. Ter, assim, a mudança de vida. Venceram, né? Venceram. Exatamente. Hoje eu já tenho 12 anos de formação profissional. 4 anos. A Clarice, ela é de Jaguaruana. Eu particularmente não a conhecia, né? Mas já atuou em outros municípios, né, Clarice? Isso. Quando eu me formei, os primeiros 6 meses eu não consegui o primeiro emprego, né? Mas como eu sempre gostei de estudar e correr atrás dos meus objetivos, foi que eu fiz. Hoje eu dou aula, né? Eu sempre gostei de mesclar a minha atuação profissional. Assim que eu comecei a trabalhar, antes de começar a trabalhar, eu pensei, não vou esperar a chuva cair. Eu vou correr atrás dela. Certeza. Eu vou plantar, eu vou semear, eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Eu fui procurar um estágio voluntário. Eu até estava conversando com o Rafael, né? E parabenizando, né? Falando do Instituto Acolher, que eu acho muito bonito essa parte, assim, do estágio voluntário, de projetos voluntários. É muito importante, eu acho muito bonito mesmo. Inclusive, eu já fiz vários projetos voluntários que ficam marcados no coração da gente, porque há coisas que o dinheiro não paga, né? Então, por mais que você, no final do mês, você tenha todo mês aquele valor financeiro na sua conta, mas existe algo que sorriso não paga, do outro, a gratidão do outro. né? Aquela sensação de, poxa, obrigado, foi tão bom estar com você, ganhei meu dia, né? Tem coisas que não pagam. Aí fiz o estágio voluntário lá no PSF do Tabuleiro, aqui em Jaguaruana, com a Isabelle, né? Uma enfermeira excelente. Tive essa oportunidade. E assim, eu me joguei. Vamos ganhar aprendizado. Porque a gente tem que entrar
com o copo vazio. A gente não deve achar que sabe tudo. Eu acredito que quando a gente sai da faculdade, a gente está cada vez mais apto a aprender um pouco mais. Principalmente porque a imensidão que os livros nos mostram, né, é um convite para a gente poder praticar, né, aquilo que os livros estão convidando. Mas a prática, ela é o que vai levar à perfeição, certo? Ninguém é perfeito, né? Só Deus. Mas quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai chegando próximo daquilo que é o melhor, né? Por exemplo, se você quer que o paciente ele seja atendido, né? Você quer que seu familiar seja atendido por um médico, por um enfermeiro que tenha competência, eu acredito que aquela pessoa tem que estudar muito. Não deve ficar de braço cruzado ou achar que porque se formou, deixa o tempo passar e o tempo de experiência é o tempo de formação. Não. Quanto mais tempo de formação, mais a pessoa tem que estudar. Por quê? Porque o tempo vai passando, a concorrência vai aumentando, né? E, assim, as coisas vão se atualizando e a gente precisa cada vez mais buscar. Hoje a gente vê um remédio novo, vê uma lei nova que surge, e a gente tem que estar cada vez mais se atualizando. Aí, desse estágio voluntário, surgiu o primeiro emprego. Trabalhei no CREAS, na época na coordenação aqui. Depois, fui chamada para as primeiras aulas na Unesim de Russas, né? No curso técnico de enfermagem. Aí eu chegava em casa meia-noite, né? E começavam os primeiros desafios. Ia no ônibus da faculdade. Depois as pessoas ficaram sabendo que eu estava dando aula, me chamaram para trabalhar no Instituto Educar, que era de Sobral, final de semana, sábado e domingo aqui. Aí depois já me chamaram para trabalhar no PSF, né? Aí a primeira experiência como enfermeira assistencial. Depois fiz uma seleção no Senac. Achou querendo entrar aqui. Aí comecei a dar aula no Senac, dei aula, formei 21 turmas, cursos profissionalizantes. Fui aprovada no concurso em Beberibe. Eu tive que viajar, morei 5 anos em Aracati. Trabalhei 5 anos na obstetrícia e emergência de lá. Passei em 2 seleções do SAMU, no SAMU Ceará. Fiz curso de socorrista. Então, muitas águas rolaram. Até chegar... Até que eu... Chegou em Jaguaruana. Chegasse em Jaguaruana, né? Então, eu acredito que a vida é feita de oportunidades. E até que eu estou aqui no Instituto Acolher, passando dessa informação. E hoje eu trabalho na atenção básica de Jaguaruana, né? Sou muito feliz em trabalhar aqui. Gosto muito da atuação na atenção básica, certo? Trabalho com a saúde da mulher, trabalho com hipertensão, com diabetes, a medicina preventiva, né? Porque para que a gente tenha um controle das doenças, né, que elas são preveníveis, hipertensão, diabetes, rancenias, tuberculose, né? A gente tem que fazer a prevenção. Então, se a gente quer prevenir um infarto, que são as urgências e emergências, aqueles acidentes e incidentes que acontecem, né? A gente tem que trabalhar muito bem a atenção básica. E a atenção básica, ela é responsável por 80% de todos os atendimentos. Então, se a gente trabalhar muito bem a atenção básica, as urgências e emergências, elas são desafogadas. Aquele modelo hospitalocêntrico, né, que todo mundo vai para o hospital, já começa a ser reduzido. E aqui em Jaguaruana, as unidades básicas de saúde, elas funcionam muito bem. Elas trabalham muito bem nesse sentido. Se prevenir, né? Exatamente. Clarice, já entrando agora no tema, uma belíssima história, né? Carreira brilhante, espero que você consiga chegar mais longe que você já está, né? Está na sua casa, Jaguaruana, mas que novos desafios venham para você crescer como pessoa, como profissional, enfim. Muito obrigado pela sua explanação. Eu já queria começar falando sobre a campanha do Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? Às vezes as pessoas ainda têm essa dúvida. Eu queria que você falasse para as pessoas aí o que é a campanha do Outubro Rosa. Pronto.
A campanha do Outubro Rosa, todo mundo se veste de rosa. E todo mundo se veste de rosa com qual objetivo? Mostrar a prevenção do câncer de mama. E essa prevenção do câncer de mama, na verdade, ela vem no Outubro Rosa para mostrar uma enfatização, mas que, na verdade, ela deve ser o ano todo. A gente sempre enfatiza que a prevenção, não esqueça, a prevenção deve ser o ano todo. Como eu bem falei, né, anteriormente, a medicina preventiva, que é do que se trata as unidades básicas de saúde, é o foco da assistência, né? Porque a gente vai trabalhar a prevenção. A prevenção de quê? Hipertensão, diabetes, as vacinações, né? Hanseníase, tuberculose, que são programas da atenção básica. Né? A prevenção ginecológica, o câncer de mama, certo? Em se tratando do Outubro Rosa, a gente vem com esse enfoque. Quem é que tem mama? Quem é que tem mama? As mulheres. Mas os homens também têm mama. E muitas pessoas acham que o câncer de mama só acontece na população feminina. A gente dá um enfoque e a gente acaba, assim, favorecendo, digamos assim, verbalmente as mulheres. Mas o câncer de mama também, ele acomete o homem, né? Então, é bem importante que quem esteja assistindo saiba que o câncer de mama também pode ser prevenido pelo homem. O autoexame, né, que a gente vai já falar um pouquinho sobre isso, também pode ser feito pelo homem. Também pode ser investigado. Se a mulher tem um histórico familiar, também pode ser investigado. Né? Então, a função, o objetivo, na verdade, do Outubro Rosa é dar esse enfoque na prevenção do câncer de mama. E como é que surgiu essa campanha, Clarice? Pronto, a campanha ela surgiu em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos. E essa campanha ela veio se arrastando, e o Brasil conseguiu incorporar, né, essa ideia e trazer esse enfoque, né, voltado para as mamas, para o rosa. Era a próxima pergunta, já, por que do rosa, né? Do rosa, certo? O rosa é justamente devido à questão feminina. Uhum. Mas lembrando que o Outubro Rosa é o ano todo, né? Que na verdade o outubro é devido ao enfoque, né? Que é dado no mês de outubro, mas que a prevenção deve ser o ano todo, né? O rosa acomete as mulheres, mas os homens também podem ser acometidos, né? As mamas, geralmente a mamografia, certo? Ela é... Tem alguma pergunta sobre a mama? Não, ainda não. A mamografia, ela é um exame, certo? Que pode ser realizado pelas mulheres, né? E que a gente lembra das mamas, né? E a faixa etária, tanto para a mamografia como para esse autoexame, né? Tá dentro desse programa de prevenção, de prevenção do Outubro Rosa, né? Então, assim, o autoexame, qualquer mulher, ela pode fazer esse autoexame. A mamografia já tem a faixa etária. Por exemplo, a mamografia, o Ministério da Saúde recomenda o quê? De 50 a 69 anos. Certo? Mas aquela mulher que tem 40 anos, ela já pode começar a fazer o exame de mamografia? Se ela chegar na unidade básica de saúde com 40 anos, já começa a idade ideal é 50 anos. 50 anos. Mas, tipo, uma pessoa que tem 25, não é necessário fazer. Não é necessário. Mas a gente faz o quê? A gente faz uma anamnese, um exame físico nessa mulher. Certo. Se essa mulher ela tem um histórico familiar, que é o histórico familiar, principalmente de primeiro grau, mulheres que têm histórico familiar, né, de mãe ou pai, né, que tiveram câncer de mama, de primeiro grau, no caso, a gente já orienta a partir dos anos fazer a mamografia. Então, já diminui. Com o histórico, né? Com o histórico. Já diminui a idade. Então, ela já vai fazer mais cedo aquele exame.
Diferentemente daquela mulher que não tem histórico familiar. Às vezes a mulher tem um histórico, mas é um histórico, uma história pregressa, né? Uma história anterior, uma história familiar muito antiga. O quê? Um avô, uma avó, uma tia, uma pessoa muito distante. Não tão distante, né? Mas é distante. Isso. Porque eles consideram, né? Na fichinha da mamografia, a gente tem uma folha de anamnese e lá consta. Primeiro grau é o quê? Pai. Certo? Diferentemente da mulher que não tem história. Uma oportunidade muito importante de fazer essa mamografia é quando a mulher vai fazer o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Que é o exame preventivo, é a prevenção ginecológica. E essa prevenção ginecológica a gente orienta dos 25 aos 64 anos. Então, dos 25 aos 64 anos, aquela mulher ela já pode fazer a prevenção ginecológica, né? Ela não tem 25 anos, mas já iniciou a vida sexual. É um adolescente, iniciou a vida sexual, né? Tem uma vida sexual ativa. Ela pode estar fazendo o exame de prevenção? Deve. Né? Ela não está na faixa etária, mas ela já iniciou. Então, o canal vaginal dela lá já está propício a quê? A infecções, invasões bacterianas, né? A vaginoses, né? Infecções vaginais. Então, já está predisposta a infecções pelo papiloma vírus humano, que é o HPV. Então, a gente também tem que investigar lesões precursoras do câncer do colo do útero. Então, essa prevenção é o momento em que a mulher ela é colocada na posição ginecológica e a enfermeira, né? Eu, como enfermeira, eu faço o exame clínico das mamas. Então, com as mãos, a gente faz o exame da mama e orienta a mulher a fazer o autoexame. O que é o câncer de mama? Porque a gente tava falando que também você afirmou que os homens também têm, né? Mas acredito que isso é uma questão até de estatística, né? As mulheres, porque o câncer de mama atinge mais as mulheres? É porque as mamas são maiores ou tem alguma coisa nesse sentido? E o que é o câncer de mama? Pronto. Na verdade, vamos começar falando o que é o câncer, né? Nosso corpo, ele é cheio de células, né? Vamos imaginar o ovo. O que é o ovo? O ovo, ele tem a figura do ovo, né? Tem a parte da membrana, citoplasma e núcleo, né? Como se fosse a parte branca, né? Citoplasma e núcleo. Nosso corpo, ele é cheio de células. Nós temos células cerebrais, células nervosas, células do tecido ósseo, né? Muscular. No tecido cancerígeno, né? Onde tem câncer, as células, elas crescem desordenadamente. Elas se multiplicam muito rápido. Então, no câncer, há uma desordem, um crescimento exagerado, exacerbado, desorganizado, certo? Então, isso é o câncer, certo? Uma desorganização, crescimento desorganizado, acelerado, aumentado, certo? Fora de controle. É tanto que quando o câncer ele não é diagnosticado cedo, né, a chance de cura é muito difícil. Quanto mais cedo a mulher tem o diagnóstico, mais cedo ela tem a chance de cura. Por quê? Porque evita a chance de diminui a chance de metástase. E a metástase? Espalhar pelo corpo. E aí tá o grande problema, né? E aí tá o grande problema. Quanto mais cedo, né, a mulher ela tem um diagnóstico, mais cedo ela tem a chance de cura. Se eu tenho uma mulher que ela tem um diagnóstico de câncer, né, e esse câncer, esse nódulo tá com 1 centímetro, a probabilidade dessa mulher fazer ou não quimioterapia, né, ela é menor do que aquela mulher que descobriu um câncer que está com mais de 2 centímetros, mais de 1 centímetro. Aquela mulher que descobriu que tem um câncer que está com 2 centímetros ou mais, 1 centímetro mais, provavelmente ela vai ter que fazer uma quimio, uma rádio, diferentemente daquela que descobriu mais cedo.
Então, o exame, ele é preventivo. Ele é diagnóstico precoce. Para quê? Para que haja um tratamento precoce. Adequado Adequado e que essa mulher, ela volte para casa, né, e ela não tenha tantos traumas, tantas aversões, tantos problemas nesse tratamento. Porque o pior problema, né, a gente pensa que o problema maior do câncer em si é o próprio câncer. Mas muitas vezes a gente acaba vendo como profissional que o problema tá também com a autoestima. Por quê? Porque a mulher perde o cabelo, né? Aquela mulher, ela não vai ter mais o cabelo, ela vai perder a sua autoestima, né? Ela vai psicologia fazer, também, né? Aí vai entrar a empatia, né? Vai entrar esse processo assim de humanização, de você se colocar no lugar do outro. Então, eu escutando relatos, né, lendo artigos, que eu sempre gosto de estar pesquisando, né, vendo os relatos de mulheres no INCA, né, no Instituto do Câncer, e a gente vê os vídeos. Muitas delas, elas relatam o quê? Que ficam sensíveis, não tanto, ficaram sensíveis, alguns disseram, né, eu até antes de vir para cá, alguns dias atrás, quando a gente começou a conversar e a fazer esse podcast, eu andei lendo alguns relatos delas e o trauma maior é perder o cabelo. Algumas relataram que era perder o cabelo. A questão da mama também, que né? Às vezes, né? Algumas são mastectomizadas. Então, você imagina uma mulher e o papel feminino da mulher é o quê? É amamentar, algumas é amamentar. Nem toda mulher é mãe. Isso. Mas toda mulher tem mama. Né? Nem toda mulher amamenta. Toda mulher desenvolve a mama. Então, tirar a mama é tirar a feminilidade, né, daquela mulher. Então, ficar sem a mama, ficar sem o cabelo, é perder uma parte da sua identidade. Então, para aquela mulher, não é fácil. Certo? E até no próximo podcast a gente quer trazer um profissional da área da psicologia justamente para ver como lidar com essa questão, né? Porque é como você falou, muitas das mulheres, eu também dava assistindo outros podcasts, outros relatos também, às vezes não fica tanto preocupada em relação ao câncer em si, mas em si com a sua autoestima, aquela questão feminina de a gente já vive uma sociedade onde exige a perfeição, aí depara com uma situação que pode retirar a mama ou que pode perder o cabelo. E é muito importante a gente ter uma rede de apoio para essas mulheres. Exatamente. Né? Essa rede de apoio ela é fundamental. O marido, o esposo, o irmão, uma cunhada, a mãe, o pai, seja quem for. A rede de apoio são todas as pessoas que estão em volta daquela pessoa. Porque do mesmo jeito que o paciente ele precisa do medicamento, ele também precisa do apoio psicológico. Né? Muitas vezes no consultório, eu atendo um paciente que chega para fazer uma consulta de enfermagem, com simples abrir a porta, um simples bom dia, né? Como você está, desenrolar da conversa, a gente vai percebendo que muitas vezes é uma carência que o paciente tem e muitas vezes não é nada que o paciente está sentindo. Né? Às vezes é uma atenção que ele precisa. Uma crise de ansiedade, né? Tem uma sensação de leveza quando está com a gente. Né? Então, você imagina, o paciente ele foi se consultar, achando que estava doente. É claro que ninguém vai sair da sua casa para ir só conversar. Mas se você chega num ambiente hospitalar, né, ou então num ambiente de saúde, você é bem tratado, você não vai voltar não naquele local. Volta. Mas se você não for bem tratado, passa por longe, né?
para outro canto. Exato. Né? Então, o ser humano, ele gosta de afeto, gosta de carinho. Então, nós somos um ser sociável. Por que que muitas pessoas adoeceram na pandemia? Porque nós não estávamos, digo nós porque também eu não estava. Nós não nascemos para estarmos isolados. Nós não nascemos para ficarmos numa bolha. Né? Então, nós precisamos de quê? De contato social. Um pouco mais próximo. Nós precisamos de contato social. Uhum. De pegar, de abraçar. Né? Aí a gente quer estar perto das pessoas. E por isso a importância dessa rede de apoio, desse contato, principalmente com a família, né? A família, eu acho que é a base. Quando você descobre esse momento, eu acho que a família é a primeira base de apoio ali que você tem que ter, que a família tem que ser. Você já falou, mas eu queria que você falasse sobre como é feito o diagnóstico. Tem a questão do exame, tem a questão do autoexame, né? E se tem outros exames que podem ser feitos, ou são basicamente esses 2 exames que a gente pode chegar no diagnóstico? Pronto. O diagnóstico do câncer de mama, né? Inicialmente, a gente orienta sempre a mulher fazer o autoexame. Então, como eu falei anteriormente, o exame preventivo, Papa Nicolau, que é o exame de prevenção, é uma oportunidade daquela mulher fazer o autoexame. E o enfermeiro, ou a ginecologista, ou o médico fazer, né, o exame clínico das mamas. Eu digo esses profissionais porque tanto o enfermeiro ele pode fazer, né, o exame de prevenção, o exame Papa Nicolau, como o médico ele também pode fazer. O ginecologista também ele pode fazer, certo? Então, é uma oportunidade. Eu bem falei anteriormente, né? A faixa etária é de 25 a 64 anos, certo? Então, você perguntou sobre como é feito o diagnóstico, Como né? é feito o diagnóstico? Pronto. O diagnóstico é feito através do exame clínico das mamas, certo? E o enfermeiro, o médico ou o ginecologista vai fazer a palpação, né, dos quadrantes da mama, né, com as mãos, certo? Fazendo essa palpação dos quadrantes de forma manual. Então, essa palpação ela vai ser deitada. Então, a paciente ela vai estar nessa posição ginecológica e o profissional vai fazer essa palpação, né? A paciente ela vai estar com as mãos, né, por trás da cabeça. Nós fazemos a orientação também da paciente ficar sentada, né? A gente faz toda a questão antes da anamnese, né? E aquela conversa com aquela mulher para que ela se sinta à vontade antes desse exame. Então, não é só chegar na sala e fazer o exame. É porque é um exame que incomoda, né? Geralmente as mulheres que incomodam muito, então, né? não é só chegar na sala e vamos lá, vamos fazer o exame. Não. Até chegar lá, a gente tem toda uma conversa, todo um histórico dessa mulher. Então, essa mulher vai sentar. A primeira coisa que a gente vai conversar, né? Bom dia, como é que você se chama? Pode sentar, né? Vamos conversar um pouquinho. Aí a gente vai perguntar a data do último exame, né? Certo? A data da última menstruação, se tem vida sexual ativa, né? Certo? Se tem algum sangramento. Então, assim, a gente vai fazer todo um contexto, né? Toda uma sintomatologia, perguntar os sinais, sintomas, histórico familiar, todo um histórico, toda uma anamnese até chegar no exame. Feito essa anamnese, feito o exame clínico, a gente vai ensinar essa mulher a fazer o autoexame. Esse autoexame, ele pode ser feito no espelho, pode ser feito na hora do banho, né? Pode ser feito deitada, pode ser feito em casa. No momento em que a mulher está sozinha, não é para fazer em qualquer lugar, certo? É algo simples, que a mulher vai pegar a própria mão, vai fazer movimento circular, né? Com a própria mão no seio, certo? Movimento de mão espalmada, certo? Movimento do sentido horário e anti-horário com essas mãos. E vai movimentar procurando um achado clínico, certo?
uma modificação, uma alteração. Nada melhor do que a própria mulher para conhecer sua mama, né? Exato. Então, a gente conhece o nosso próprio corpo. Se a gente se olha no espelho todos os dias, no dia que a gente olha, poxa, eu tô vendo aqui uma espinha. A gente vai perceber uma manchinha, a gente vai perceber algo diferente. Então, a gente pode observar, enquanto mulher, se tem um aspecto casca de laranja na mama, né? Geralmente, é um dos sinais, né, que podem aparecer. A expressão mamilar, certo? Essa expressão mamilar, se sai alguma secreção sanguinolenta ou então purulenta dessa mama. A simetria dessa mama, ou seja, se uma mama é diferente da outra, geralmente, normalmente, as mamas elas não são iguais. Elas são diferentes mesmo, porque é o normal. Uma mama é maior do que a outra. Mas no câncer de mama, há uma distonância muito grande. Existe a questão de dor? A mulher pode às vezes a mulher pode incômodo. sentir, às vezes, certo. Mas nem sempre, certo? Às vezes é indolor. Certo? O câncer de mama é indolor, às vezes. No primeiro estágio, digamos assim, isso, né? Dele. Isso. Porque a gente, às vezes a gente até fala que o câncer ele é tão silencioso, né? Uhum. Ele é lento, progressivo, né? E ele é silencioso. É tanto que ele pode passar até 10 anos para poder apresentar sinais e sintomas. A mulher ela pode desenvolver, né? Entendeu? Então, até que a mulher ela venha apresentar, às vezes, até que a mulher venha apresentar um sinal e sintoma, ela leva um bom tempo. Tem mulheres que não querem fazer a mamografia. Ah, não tô sentindo nada. Aí quando vai fazer, tá lá o nódulo. 2 centímetros. Porque a mulher não tem o hábito de fazer o autoexame, ou tem medo do diagnóstico. Eu já peguei pessoas que têm o histórico na família e têm o receio de fazer porque tem medo de encontrar. Também acontece, viu? Clarice, feito o diagnóstico, teve ali... aliás, fez o exame, teve o diagnóstico, aquela mulher está com câncer, como é feito o tratamento? Como é que inicia esse tratamento? Tem um contato com algum profissional da área da psicologia? Ou você vai direto para fazer alguma químio? Como é que se inicia esse tratamento de câncer de mama? Pronto. Só complementando anteriormente a pergunta anterior, para dar passo próxima, né? Pedimos a mamografia, né? Fazemos o autoexame, orientamos fazemos o exame clínico das mamas, né? Porque é o profissional que faz, e orientamos o autoexame. A mulher já sai do exame de prevenção, né? Com o exame de prevenção feito, a mamografia solicitada, né? O profissional, ele pede a mamografia, né? O enfermeiro também, ele pode pedir essa mamografia e dá para essa paciente, certo? Colocar essa referência, né, para nível ambulatorial e fazer esse exame, certo? Quando vem o resultado, né? Até hoje eu confesso a você que eu não peguei nenhum resultado de câncer de mama nas minhas mãos. Assim que veio até mim e eu tive que dar o diagnóstico, né, para a pessoa. Mas se porventura acontecesse comigo, né, o que eu faria? Eu procuraria falar com o médico da unidade e procuraria uma solução. Eu não ficaria com um problema só para mim, porque uma coisa eu estudei e eu aprendi. Eu acredito que isso não tem nos livros. Existem coisas que não existem, que não estão nos livros. Se você tem um problema, fique com ele só para você. Você procura uma solução. E existem coisas que vão além da ética profissional, né? A gente não pode sair dizendo para ninguém, né, que aquela paciente tem câncer, ou que isso, ou que aquilo. Isso aí a gente tem que manter o sigilo profissional. Mas como a gente
é profissional e tem que resolver o problema da paciente, né? O médico, ele seria uma solução para a gente poder resolver o problema daquela paciente. Então, chamaria o médico para a gente poder tentar resolver aquela situação. E se fosse o caso de chamar um profissional, né, de psicologia para poder dar um suporte àquela paciente, eu chamaria também, para promover essa rede de apoio, né? E eu, enquanto enfermeira, que eu acredito que eu tenho um pouco dessa sensibilidade, eu tentaria minimizar o máximo possível. Mas eu não ficaria com problema só para mim. Eu tentaria, assim, de diversas formas, apaziguar, melhorar, né, todo esse contexto. Fazer com que essa mulher ela não se sentisse para baixo, a autoestima dela, fizesse com que ela realmente se sentisse amparada, né? Olha, eu não estou sozinha. E retornando ao assunto, né, que como é feito esse tratamento, né? É feito através de, aliás, como é que se inicia além desse primeiro contato com o médico? Mas lógico que vai ter, dependendo do grau, vai ter a questão da radiografia, né? Quimioterapia, essas coisas, né? Não, geralmente, quando é feita uma mamografia, né? Tem lá o resultado dessa mamografia. Certo. São categorias, BIRADS 0, BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3. E sempre vem uma classificação, BIRADS, que são as classificações, as nomenclaturas que eles colocam, e as indicações. As indicações são complementação com ultrassonografia, que eles pedem. Eles pedem, geralmente, complementação com raio-x, com mamografia com 2 anos. Alguns tipos de nódulos, eles não precisam ser feitos mastectomia, outros não precisam ser cirúrgicos, né? Outros não tem necessidade de fazer químio e rádio. Outros, eles precisam fazer acompanhamento a cada 6 meses. Então, depende do tipo de nódulo. Depende daquele diagnóstico. Depende do diagnóstico. E nem todo nódulo, nem todo cisto é câncer de mama. Né? Nem toda alteração, digamos assim, vai ser uma coisa para a mulher se preocupar e achar que é o fim. Não. Né? E se for nódulo que seja carcinoma, né, digamos assim, o próprio câncer em si, né, tem tratamento. E foi a pergunta que você fez, né? Isso. Como é feito esse tratamento? Aí o tratamento ele é feito através, né? Inicialmente eles fazem uma biópsia, né? E é para saber se aquele tipo de nódulo cisto ele é benigno ou maligno, né? É feito, né, toda uma rede de apoio nessa mulher, né, para poder iniciar todo esse processo. O médico, ele dá esse apoio também, certo? Geralmente, quando é iniciado o tratamento, ele pode ser químio, só químio, e pode ser químio e rádio, né? E pode ser químio, rádio e mastectomia, cirúrgico. Ou então pode ser só radical. Vem acompanhado de medicamentos? Radical, que significa o quê? Só fazer a retirada da mama. Então, se aquela mulher, ela descobriu de uma forma muito invasora, a químio e a rádio não vai significar muito, não vai ser tão importante naquele momento, vai precisar fazer só a retirada. Então vai ser uma cirurgia mesmo, e no caso, para retirar a mama, que é a mastectomia. A químio são os medicamentos. Certo. A rádio são as frequências, né? Certo? E o que faz cair o cabelo é isso. Na verdade, o que cai o cabelo não é o câncer. Exatamente. É bem, como é que eu posso dizer? Forte, né? Forte. E assim, quem tem câncer, né? Quem tem CA, as medicações, elas são
analgésicas também, né? As pessoas, elas têm dores, né? Alguns tomam morfina, alguns tomam medicações para dores. E também existem muitas reações adversas, né? Reações, na verdade, reações colaterais, né? A essas medicações. E as pessoas sentem muitas náuseas, sentem enjoos, né? Ficam ligadas. Clarice, você já falou disso, mas eu queria que você explanasse sobre as prevenções e os fatores de risco. Também a questão de pancadas, essas coisas, né? Na mama, enfim. Sobre as prevenções e os fatores de risco do câncer de mama. A prevenção e os fatores de risco, né? Isso. Beber um pouquinho de água. Tá. Fica à vontade. Enquanto isso, eu pedi o pessoal para se inscrever no canal. Também, se você quiser fazer a sua doação, isso é muito importante. Como eu sempre falei, a gente precisa muito do apoio de todos vocês. Se eu não estou enganado, o QR Code está por aqui do meu lado direito. Então, você pode apontar o seu celular aí para a televisão, onde você estiver assistindo, e fazer a sua doação independentemente do valor. Qualquer valor é muito importante, muito significativo para todos nós, tá bom? Os fatores de risco, né, para câncer de mama estão relacionados muitas vezes aos hábitos e estilos de vida, certo? Alguns deles estão relacionados à própria mulher. Por exemplo, a mulher que tem a menarca precoce, a mulher que ela tem a menstruação antes dos 12 anos, ela tem uma predisposição a ter o câncer de mama. A mulher que tem a menopausa tardia, depois dos 55 anos, também ela tem essa predisposição. O uso dos anticoncepcionais, os contraceptivos orais, né? Progesterona e estrogênio, combinados, né? Os dois hormônios. Aquela pessoa que toma anticoncepcional durante muito tempo, né? 10 anos, 20 anos, mesmo anticoncepcional, contraceptivo oral combinado, né? Que são dos dois hormônios. Tem exposição às radiações ionizantes também é um fator de risco, certo? Tabagismo, fator de risco. Alcoolismo é outro. Sedentarismo. Uso abusivo de bebidas alcoólicas, certo? Má prática de atividade física. Isso está relacionado ao câncer de mama. São fatores de risco ao de mama. A amamentação é um fator protetor. Mulheres que amamentam, elas têm assim como fator protetor o câncer de mama. Ajuda elas? Ajuda. Previne o câncer de mama. Ou seja, aquela mulher que amamentou até os 6 meses de forma exclusiva, né? Elas têm como fator protetor do câncer de mama. Entendi. Como você falou, o câncer de mama é aquela geração descontrolada dos... A produção das células, né? Isso. A desordem, né? E essa desordem ela pode ser ajudada ou prevenida com também a amamentação. Amamentação. Mesmo. Quando a mulher ela tá no processo de lactação e vai fazer o autoexame, a gente tem um pouquinho de dificuldade de observar a presença de algum nódulo. Por quê? Porque ali os seios lactíferos, né? Eles estão cheios de leite. Então, ali a gente pode não identificar algum nódulo devido à questão do leite. Mas estudos comprovam, né, que é um fator protetor. Entendeu? Então, é muito importante que a mulher amamente até os 6 meses, de forma exclusiva, né? Não só para prevenir o câncer de mama, não, viu, mulheres? Mas porque é importante para o bebê, né? O alimento rico, né, para o bebê. E de forma complementar até os 2 anos. Isso. Eu estava pesquisando, pesquisei muito sobre esse assunto, sobre a questão do autoexame. Você já falou sobre isso, mas eu queria que você falasse como profissional. Existem algumas resistências, que isso eu pesquisei, sobre a questão do autoexame, por causa que as mulheres faziam autoexame em casa, não encontravam nada, mas no decorrer do tempo
elas estavam com o nódulo ali, mas não conseguiam encontrar por causa desse autoexame que ela mesma, sem ter algum tipo de experiência como profissional, enfim, não encontravam e depois descobriu esse câncer de mama. A pergunta que eu quero fazer é indicado ainda esse autoexame ou é melhor a mulher procurar logo o profissional para fazer aquele exame clínico, né, que é na máquina? O autoexame, ele é um dos exames, certo? Mas ele não exclui de forma nenhuma a mamografia. A importância dela, A importância da mamografia. Então, a mulher ela tem que fazer todo ano a prevenção. Então, ela vai fazer todo ano o exame clínico das mamas. Como forma de prevenção. Exatamente. E ela vai fazer também todo ano o autoexame da mama. E ela também vai fazer a mamografia. Desde que ela esteja na faixa etária, para quê? Para mamografia. Se ela é jovem, ela tem 25 anos, ela não vai fazer mamografia. Mas ela pode fazer o exame de prevenção, pode fazer o autoexame e pode fazer o exame clínico das mamas. Entendeu? Um não exclui o outro. Um não exclui o outro. Principalmente a questão da importância da mamografia, né? Quando chegar a idade certa, você fazer. Exatamente. Tem mulheres que é para repetir a mamografia com 1 ano. Tem outras que é para repetir com 2 anos, devido ao tipo de alteração. Aí tem mulheres que passam 4 anos, 3 anos para repetir. Nesse intervalo de tempo, as células cancerígenas, elas têm o poder de se proliferar a ponto de desenvolver o câncer. Através desses fatores de risco. Porque os fatores de risco são quais que a gente viu? Menarca precoce, menopausa tardia, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, né? Os anticoncepcionais. De forma abusiva, né? Radiação ionizante. Estressores do ambiente, né? Exato. Aí vai depender do estilo de vida da pessoa também, né? O estilo de vida fala muito sobre tudo, né? Inclusive sobre a alimentação. E principalmente a prevenção. Porque a alimentação hoje em dia, antigamente, como era a alimentação dos nossos avós, né? Só comida pesada, né? Mas os nossos avós, eles não comiam tanto agrotóxico. Isso. Tantas coisas industrializadas, fermentadas. Antigamente, a nossa avó, né? Os nossos avós, eles comiam mais frutas. Eles eram mais magrinhos, né? Eu acho. Era. Mas... Eles plantavam em casa, geralmente. Isso. Né? Hoje a gente faz dieta para não engordar. Porque é o fast food, é a comida mais rápida, todo mundo passa o dia fora, né? Trabalho. Aí vamos ligar aqui pro iFood. Isso. Pedir uma pizza, pedir um... Tá trabalhando. Tempo de fritar um... É pior. Clarice, a gente tá chegando ao final do programa e em todos os programas a gente não tá aqui para falar de governo, mas eu queria que você falasse sobre se existe alguma diferença, até para as mulheres que estão nos vendo, sobre a questão do tratamento no público e no tratamento no privado em relação à conduta. Não, a relação orçamentária a gente sabe que existe, né? A gente tem, sempre vai existir essa questão do déficit na saúde, enfim, alguns governos, mas se existe alguma diferença entre o tratamento público e o tratamento privado na questão da conduta dos profissionais, enfim. Em relação a quê? Ao câncer de mama, ao tratamento do câncer de mama. Não, eu acredito que a conduta, ela não muda não, pelo contrário. Quando você vai para o público, né? Em muitos casos, é até mais fácil você ser atendido. Por quê? Se você sofreu um acidente, né? Só um exemplo, tá certo? Certo. Você não vai sofrer um acidente. Você vai ligar para onde? As pessoas que estão ao seu redor. 92. 92. O 92 é da onde? SAMU. E o SAMU é de onde? Da rede pública. Isso. Se você precisar de um hospital de segundo porte, você foi encaminhado
para Fortaleza, qual é o hospital de referência? HGF, JF. E eles são o quê? Público. É sobre isso. Sobre isso. Então, assim, é bom ter um plano de saúde? Bom, claro. Mas o SUS, ele é o sistema único de saúde. Eu amo o SUS, por quê? Ele é universal. Ele é para todos. Ele é para rico, ele é para pobre, né? Ele é para branco, ele é para negro, ele é para todas as raças, sem discriminação. Ele é para todos. Ele é para respeitar todos os princípios. Universal, integral, né? Certo? Se a gente precisar de uma ambulância, que vai acionar uma ambulância particular, é muito difícil a gente ter uma ambulância particular. E geralmente a gente vai atrás de onde? Do SUS. Do E SUS. geralmente E o SUS, ele tem isso. E chega em qualquer canto, né? Porque geralmente as redes privadas não chegam numa cidade como Jaguarona. Não tem um ponto aqui, digamos, Exatamente. né? E o SUS não. O SUS tá espalhado por... Ele é integral. Por quê? Porque ele vê o paciente como um todo, né? Em todas as suas necessidades. Então, o SUS, ele é do nível primário, atenção básica, ao nível secundário e terciário. Então, nível primário é atenção básica, né? Eu tenho lá o quê? O médico para atender, o enfermeiro, eu tenho a equipe mínima do PSF. Técnico de enfermagem, o vacinador, né? A recepcionista. Eu tenho toda a equipe, né? O porteiro, tenho a equipe de prontidão para responder por 80% a 85% de toda a resolutilidade, os agentes comunitários de saúde, né? Daquela área de abrangência. Depois dali, vem o nível secundário, hospital. E não é resolvido ali, vai para onde? Hospital, que é urgência e emergência. Se eu não consigo resolver no hospital, vai para nível secundário. Aí eu já venho para outro princípio, que é a regionalização dos serviços. Aí já vem Fortaleza, né? Aí tudo é regionalizado, tudo é integrado, né? Municípios. E a importância que... Se Jaguarona não resolve, mas manda para Russas, manda para Fortaleza, né? Por quê? Porque tudo é integrado. O Vale do Jaguaribe tem um hospital que vai começar a fazer o tratamento. Que tem os hospitais de referência, né? Isso. Por isso existem as referências. Não é porque o hospital não tenha suporte, é porque existem as referências. Isso. Que os hospitais recebem, né? Certo? Então não existe diferença na conduta, né? Exatamente. Até porque geralmente alguns profissionais que trabalham na rede pública trabalham também na rede privada. Então, acredito que o amor, né, a empatia seja a mesma, né? E os hospitais particulares, eu acredito também que eles trabalhem com essa mesma linha, né? Em Fortaleza, talvez, se a pessoa ligar para a Unimed, para a Pivida, seja mais fácil acionar, digamos assim, por exemplo, a ambulância. Não sei, eu não moro lá, não tenho como falar sobre isso, né? Mas em se tratando de Jaguaruana, é muito mais fácil o SUS. Mas tem pessoas, né? E se a pessoa também tem condições de pagar o seu plano, não questiono, porque cada um tem a sua conduta, né? Mas o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele funciona. E aqui em Jaguaruana funciona muito bem, muito mesmo. As unidades básicas de saúde respondem muito bem. Espero muito que Eu trabalhei em outros municípios em que o hospital assim era super lotado, em que a gente atendia assim demandas que não eram do hospital, eram de posto, né? Porque assim, existem aquela demanda que é de posto e existe aquela demanda que é de hospital, né? E aqui é tudo bem divididozinho. Urgência e emergência é urgência e emergência, né? Classificação de risco na classificação de risco, PSF no PSF, é tudo organizado. Essa classificação de risco foi adotada agora, eu lembro bem que não tinha. De Manchester. Isso.
A gente não tinha essa questão de... Chegava no hospital, qualquer coisinha, tinha uma pessoa que passava na frente, mas não era urgência, né? Não era emergência. Isso organiza muito serviço, né? Isso. Então, finalizando esse assunto sobre a questão da conduta, né? Da rede pública ou rede privada, não é a mesma coisa, lógico, mas a questão da conduta, da humanização, é a mesma coisa, é semelhante, né? É semelhante, acredito que sim. Isso. Acredito que sim. Espero muito que a gente possa ter contribuído no conhecimento, ajudado as mulheres a se conhecer, né, principalmente. E eu queria que você acrescentasse se tem algum tema ou alguma coisa que a gente não abordou aqui, passou por cima, enfim, falasse aí, ou se não, fizesse as suas considerações finais. Acho que a gente falou tanta coisa, né? Falamos sobre um pouquinho da história, diagnóstico, sobre o autoexame. Isso. O histórico familiar, que é um alerta, né? As formas de prevenção, como é feito o tratamento, a questão do diagnóstico, o que é o câncer de mama, por que da cor rosa, né? Como surgiu a campanha, com que idade é o ideal fazer o primeiro exame do câncer. O exame preventivo, que é aquele do colo do útero, né, que você falou. Pronto, eu gostaria de dar uma ressalva, né? Esse exame de prevenção, certo? Fazer um convite para mulherada, né, em especial, certo? E não tá com seu exame de prevenção em dias, para colocar seu exame de prevenção em dias, né? Eu bem falei anteriormente, o exame Papa Nicolau é aquele exame de prevenção que faz a partir de 25 anos, de 25 a 64 anos. A mulher que tem vida sexual ativa e não está nos 25 anos, ela pode iniciar esse exame de prevenção. É uma oportunidade de você, mulher, fazer o autoexame, né, junto com o enfermeiro, né, aprender a fazer esse autoexame, fazer o exame clínico das mamas de forma muito oportuna, né, de fazer todo esse contexto, certo? O exame de prevenção também é uma oportunidade das mulheres ver como está a questão hormonal. A gente solicita os exames hormonais, né? Ver como é que está a taxa de progesterona, estradiol, né? FSH, né? LH, hormônio luteinizante, né? Folículo estimulante. A gente observar como é que está a questão da tireoide, né? Certo? T3, T4. Ver como é que está essa questão hormonal, certo? Então, a gente conversa nesse momento dessa consulta não só sobre mama e não só sobre exame de prevenção em si, né? Sobre a coleta. É uma consulta bem detalhada, né? Em que a gente conversa sobre métodos contraceptivos também. Então, as mulheres que estão realizando atividade, né? Tendo atividade sexual, tendo vida sexual ativa, vai conversar sobre métodos contraceptivos, né? A gente vai conversar sobre o DIU, né? Que pode ser um dos próximos temas, caso você queira depois marcar para a gente vir. Sim. Pode conversar sobre a pílula do dia seguinte, né? A pílula combinada, que é pílula 2 hormônios, né? Progesterona e estrogênio, certo? A injeção mensal, certo? Que é a injeção mensal tem 2 hormônios, né? Progesterona e estrogênio. A injeção trimestral, né? Que tem só progesterona. Uma menstrua, a outra não menstrua, né? Como é que é isso, Clarice? Meninas do céu. Que virão. Então, são N coisas que a gente pode estar conversando nessa consulta. Diafragma, né? É outro tipo. O Implanon, que é uma novidade agora, certo? O DIU de cobre, o DIU de Mirena, né? Que são 2 tipos de, certo? Um tem validade de 10 anos, outro tem validade de 5 anos, outro não menstrua, né? Qual a diferença de outro, né? E aí a gente vai desmistificando, quebrando os paradigmas, né? Tirando as dúvidas das mulheres nas consultas, colocando o melhor método e fazendo o planejamento familiar. E o planejamento familiar nada mais é do que planejar quantos filhos aquela mulher vai ter. E antigamente a mulher tinha quantos filhos? 10. A minha família teve 10.
Eu sou o mais novo. É. Teve 10 filhos. É isso. E hoje a mulher, ela tem quantos filhos ela quiser. Existe um país, acho que é o Japão, a China. Índia. Não, a China. Acho Só que pode a ter China uma só coisa pode ter um ou dois, né? Isso. Pela questão da taxa Se tiver mais, tem muito. né? Então, assim, hoje a mulher, ela tem a liberdade, né? A liberdade de escolha, a liberdade de vez, a liberdade de voz, né? A mulher empoderada, Isso. né? A mulher é dona do seu corpo, certo? Hoje a mulher, ela não leva desaforo para casa, né? É todo aquele contexto. Então, assim, só para quebrar o gelo, viu? Então, é isso. A gente faz toda uma abordagem. A gente conversa também no exame de prevenção sobre a menopausa, aquela mulher que está o climatério, né? Que a menopausa é justamente a última menstruação. Né? A menopausa é a parada, né? Menarca é a primeira menstruação, ou seja, a primeira vez que a mulher sangrou. A pausa precoce é um dos fatores do câncer de mama. E a menopausa tardia é um dos fatores também. A gente conversa um pouquinho sobre essa menopausa, sobre esse sintoma do climatério, né? Que algumas mulheres sentem dor, tem mudança de humor, algumas precisam certo? Todo esse contexto com essa mulher também. A entrevista completa, né? Tá vendo como é muita coisa? Muita. E assim, na menopausa, o exame também, a gente faz um diferencial, né? Tem uma diferençazinha que a gente explica na hora da... Gosto de fazer o exame da mulher, da prevenção, e eu vou conversando. Quando eu termino, a mulher diz assim, já terminou? E assim, vai sendo tão natural que ela vai ficando bem à vontade, né? E a mulher que retirou o útero precisa fazer o exame de prevenção? Vou deixar essa uma pegadinha aí pra vocês. Então... Precisa? Mesmo sem o útero? Sem o útero. Precisa porque a gente vai fazer uma coleta do fundo de saco de Douglas, onde vai ficar lá, pega a secreção, faz uma coleta diferenciada. Então, assim, são coisas que a gente vai conversando, né, no decorrer da consulta de enfermagem. Interessante. E esperamos que você venha participar aqui mais vezes, trazendo outros temas. A gente vai preparar vários temas voltados para a questão das mulheres, outros não. Enfim, é importante a gente poder ter esse debate, ter essa troca de ideias. E, Clarice, muito obrigado. A gente era para ter gravado ontem, não gravou. Como falei, a Clarice é uma mulher muito ocupada, mas tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui hoje debatendo e conversando com a gente. Então, muito obrigado, viu, Clarice? Eu que agradeço. Desculpa a correria, porque a gente tá sempre correndo de um lado pro outro. Imagina. É aula, é trabalho do lado, é menina perreando do outro lado. E assim vai dando certo. E a vida é feita de desafios e hoje foi mais um desafio vencido, né? E obrigado por mais esse dia. Agradeço eu. E fico disposta, né? Fico à disposição desse convite, certo? Vamos, e foi também um o Instituto vai precisar muito de você. A gente precisa de... A gente faz alguns momentos com as mães e às vezes precisa de uma enfermeira, uma mulher para conversar com outra mulher, né? Enfim, então, muito obrigado. Agradecer ao nosso técnico Júnior, agradecer ao nosso idealizador também, o Júnior, e agradecer a todos aqueles que formam o Instituto Acolher, principalmente a todos vocês que estão nos acompanhando agora. Até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.